Poucos sabem que existe um lugar secreto numa construção onde se guardam os documentos mais importantes da obra. Um lugar que só o pedreiro mais experiente conhece. E quando esse homem é demitido de forma humilhante, ele leva consigo o único segredo capaz de salvar seu patrão de uma multa milionária. O sol ainda mal havia aparecido no horizonte quando Antônio chegou ao canteiro de obras da futura sede da Fazenda Esperança, como fazia religiosamente há 2 anos. Aos 48 anos, suas mãos calejadas carregavam a sabedoria de 3 décadas, trabalhando com cimento, tijolo e argamassa. Cada parede daquela construção imponente tinha um pouco de seu suor e de sua dedicação. O projeto era grandioso, uma sede moderna de fazenda com mais de 1.000 metros quadrados, 2 alas residenciais, escritórios administrativos, salão de eventos e uma capela. Tudo isso para satisfazer a vaidade de Carlos Henrique Moreira, um empresário do agronegócio que havia comprado aquelas terras para transformá-las em sua propriedade rural de luxo. Antônio pendurou seu capacete amarelo no gancho improvisado, num poste de madeira, e observou a obra que ele mesmo havia visto nascer do zero. Conhecia cada tijolo daquela construção, cada viga de ferro, cada tubulação que passava pelas paredes. Era mais que um trabalho para ele. Era uma obra de arte que estava ajudando a construir com suas próprias mãos. "Bom dia, mestre Antônio", disse Roberto, um jovem pedreiro de 22 anos que havia começado a trabalhar na obra há apenas 4 meses. "O senhor viu o patrão hoje? Ele chegou cedo e estava com uma cara. Ainda não vi, meu filho. Mas seja como for, nossa obrigação é tocar o serviço", respondeu Antônio, organizando suas ferramentas no carrinho de mão com o cuidado de sempre. Cada ferramenta tinha seu lugar certo, cada instrumento estava sempre limpo e afiado. O que o Roberto não sabia era que Carlos Henrique havia passado a madrugada acordado, nervoso com alguns problemas que estavam surgindo. Nos últimos meses, ele havia descoberto que alguns fornecedores estavam superfaturando materiais, que havia atrasos nos cronogramas e que os custos da obra estavam muito acima do orçamento inicial. A pressão dos investidores estava aumentando e sua personalidade, já naturalmente explosiva, havia se tornado um barril de pólvora pronto para explodir. Antônio sabia que algo não ia bem. Percebia pelos olhares nervosos dos outros trabalhadores, pelas discussões em voz alta que vinham do escritório improvisado no canteiro, pelas visitas frequentes de homens de terno que chegavam com pastas cheias de papéis e saíam com cara de poucos amigos. Mas ele mantinha sua rotina. Chegava sempre às 6 da manhã, verificava o material que havia chegado no dia anterior, organizava as tarefas da equipe e começava o trabalho. Era respeitado por todos os operários, não só pela experiência técnica, mas pela honestidade e pelo jeito paciente de ensinar os mais novos. "Mestre", disse Júlio, outro pedreiro experiente, "você reparou que o patrão anda muito nervoso ultimamente? Ontem ele gritou com o eletricista porque uma tomada estava 2 centímetros fora do lugar." "Eu vi", respondeu Antônio, misturando argamassa numa macieira. "Mas a gente não pode deixar isso afetar nosso trabalho. Cada tijolo que a gente assenta mal hoje pode virar problema amanhã." Era exatamente essa dedicação e esse cuidado que diferenciavam Antônio dos outros pedreiros. Ele não se contentava em apenas erguer paredes. Ele construía com consciência, pensando na durabilidade, na segurança e na qualidade final da obra. Por isso, havia se tornado o responsável por guardar todos os projetos, plantas e documentos técnicos da construção num local seguro que só ele conhecia. Por volta das 9 horas da manhã, a BMW preta de Carlos Henrique chegou levantando poeira na estrada de terra que dava acesso ao canteiro. Ele desceu do carro batendo a porta com força e caminhou em direção ao grupo de pedreiros que estava trabalhando na elevação da parede principal. Antônio estava explicando para Roberto e outros 2 operários mais novos como fazer o alinhamento correto dos tijolos para que a parede ficasse perfeitamente reta. "Olha só", dizia Antônio, estendendo uma linha de nylon entre 2 pontos. "Se vocês não acompanharem essa linha, a parede vai ficar torta. E quando a parede fica torta, toda a estrutura fica comprometida. Depois não adianta tentar corrigir." "Antônio",
A voz de Carlos Henrique cortou o ar como um raio. Todos os trabalhadores pararam o que estavam fazendo e se viraram, assustados com o tom agressivo. O patrão se aproximou com o rosto vermelho de raiva, a camisa social já suada mesmo no início da manhã. Antônio tirou o capacete da cabeça, como sempre fazia quando falava com o patrão, num gesto de respeito que aprendera com o pai. Bom dia, Dr. Carlos. Em que posso ajudá-lo? Ajudar. Carlos Henrique deu uma risada sarcástica. Você quer me ajudar? Então me explica por que essa obra está um caos, por que está tudo atrasado, por que os custos não param de subir. Antônio ficou confuso. A obra estava dentro do cronograma previsto, pelo menos na parte que dependia dele e de sua equipe. Doutor, a parte da alvenaria está em dia. Se tem algum atraso, não me vem com desculpa. Carlos Henrique interrompeu, elevando ainda mais a voz. Você é o pedreiro mais antigo aqui. Deveria estar dando exemplo e olha o resultado. Essa porcaria de obra que não sai do lugar. Um silêncio pesado caiu sobre o canteiro. Os outros trabalhadores baixaram os olhos, constrangidos com a situação. Roberto deu um passo à frente como se fosse defender Antônio, mas o mestre fez um gesto discreto para que ele ficasse quieto. Doutor Carlos, disse Antônio, mantendo a voz calma apesar da injustiça. Se o senhor me disser qual é o problema específico, eu posso tentar resolver. O problema específico é você. Carlos Henrique explodiu. Você e essa sua mania de ficar dando aula para os outros em vez de trabalhar. Você tá velho, lento, e eu tô pagando um salário de mestre para alguém que só serve para atrapalhar. As palavras eram como socos no estômago de Antônio. Ele havia dedicado 2 anos de sua vida àquela obra. Havia trabalhado sábados e domingos quando necessário. Havia dormido muitas vezes no próprio canteiro para resolver problemas urgentes. Havia tratado aquela construção como se fosse sua própria casa. Doutor, tentou Antônio mais uma vez, o senhor sabe que eu sempre me dediquei a essa obra. Se tem alguma coisa específica que não está do agrado do senhor... Chega de conversa. Carlos Henrique berrou. Eu cansei da sua cara de santinho e das suas desculpas. Você está demitido. Pega suas tralhas e sai do meu canteiro agora mesmo. O choque foi geral. Alguns operários mais jovens arregalaram os olhos, incrédulos. Roberto engoliu em seco, como se as palavras tivessem sido dirigidas a ele. Júlio balançou a cabeça, revoltado com a injustiça. Tá bom, doutor, disse Antônio, colocando o capacete de volta na cabeça. Vou pegar minhas coisas. Antônio caminhou até seu local de trabalho, com a dignidade de sempre, mesmo sentindo o peso dos olhares de solidariedade dos colegas e o olhar de desprezo de Carlos Henrique. Guardou suas ferramentas pessoais numa caixa de madeira que ele mesmo havia feito. Pegou alguns projetos pessoais que havia trazido de casa para estudar e se dirigiu à saída do canteiro. Antes de sair, parou e olhou para trás uma última vez. Viu Carlos Henrique ainda gritando com outros operários. Viu o medo nos olhos dos mais novos. Viu a tristeza no rosto dos mais experientes que haviam presenciado aquela humilhação injusta. Com licença, doutor Carlos, disse Antônio, voltando alguns passos. Carlos Henrique se virou ainda transtornado de raiva. O que é agora? Ainda não saiu daqui? Só queria lembrar o senhor que todas as plantas originais da obra, os projetos estruturais e os laudos do engenheiro estão guardados num lugar seguro. Se algum dia o senhor precisar, eles estão... Eu não vou precisar de nada seu. Carlos Henrique o interrompeu com brutalidade. E leva essa caixa de quinquilharia daqui. Não quero ver mais a sua cara. Antônio assentiu com a cabeça e saiu do canteiro, caminhando pela estrada de terra com a mesma dignidade com que havia chegado naquela manhã. Mas agora carregava também o peso da ingratidão e da injustiça. O que Carlos Henrique não sabia era que havia acabado de demitir a única pessoa que conhecia a localização exata dos documentos mais importantes da obra. Documentos que, em poucos dias, seriam a diferença entre a continuidade da construção e uma multa que poderia destruir completamente seus negócios. Enquanto Antônio se afastava carregando sua caixa de ferramentas, um segredo ia embora com ele. Um segredo que logo se tornaria a chave da salvação ou da perdição de quem o havia desprezado de forma tão cruel. A obra continuou naquele dia, mas algo havia mudado para sempre. E Carlos Henrique
ainda não fazia ideia do erro gigantesco que acabara de cometer. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Antônio. Depois de 30 anos acordando antes do amanhecer para ir trabalhar, de repente se viu sem ter um canteiro para chegar, sem o barulho familiar das máquinas e o cheiro de cimento fresco que davam sentido aos seus dias. Sua pequena casa na periferia da cidade, que antes era apenas o lugar onde descansava após longas jornadas, agora parecia uma prisão silenciosa. Sua esposa, Dona Lúcia, tentava consolá-lo como podia. Casados há 25 anos, ela conhecia o marido como ninguém e sabia o quanto aquele trabalho significava para ele. Não era apenas uma fonte de renda. Construir era sua paixão, sua arte, parte de quem ele era. "Toninho", dizia ela enquanto servia o almoço. "O Manuel da oficina mecânica disse que está precisando de alguém para ajudar na parte de soldas. Você entende um pouquinho disso, não entende?" Antônio mexia a comida no prato sem vontade. "Eu entendo de construção, Lúcia, de alvenaria, de estrutura. É diferente. Com 48 anos, quem vai querer me ensinar coisa nova? Então procura outra obra, outro mestre que precise de ajuda." "Ajuda?" Antônio suspirou. "Eles querem pedreiro jovem, que aguente carregar saco de cimento o dia todo. Querem velocidade, não qualidade." Dona Lúcia se sentou ao lado do marido e tocou sua mão áspera. "Você tem algo que esses meninos novos não têm, Toninho. Você tem experiência, tem conhecimento e tem uma coisa mais importante que tudo isso." "O que é?" "Você tem honra." Enquanto isso, no canteiro da Fazenda Esperança, as coisas estavam desmoronando literalmente. Sem Antônio para orientar os operários, menos experientes e resolver os problemas técnicos do dia a dia, a qualidade da obra havia despencado. Carlos Henrique tentava supervisionar tudo sozinho, mas não tinha o conhecimento prático que o ex-funcionário possuía. Roberto, o jovem pedreiro que sempre respeitara Antônio, tentava aplicar os ensinamentos que havia aprendido, mas sem a experiência necessária, cometeu erros que custaram caro. Uma parede inteira teve que ser demolida porque estava fora do prumo, desperdiçando uma semana de trabalho e milhares de reais em material. Onde diabos o Antônio guardava as plantas da instalação elétrica? Resmungava Carlos Henrique, vasculhando os arquivos improvisados do escritório de obra. Mas sua impaciência o impedia de procurar com método e os documentos pareciam ter simplesmente desaparecido. A situação piorou quando o encarregado da obra vizinha veio reclamar que algumas vigas de ferro haviam sido entregues no endereço errado. Carlos Henrique não sabia como resolver a situação. Antônio sempre cuidava dessas questões logísticas com os fornecedores. No quarto dia após a demissão, Carlos Henrique recebeu uma ligação que o deixou ainda mais nervoso. Era do banco, cobrando o pagamento de um financiamento da obra que estava em atraso. Com os custos aumentando por causa dos erros e retrabalhos, o dinheiro estava acabando mais rápido que o previsto. "Dr. Carlos", disse Roberto, reunindo coragem para se aproximar do patrão, "o senhor não acha que seria bom chamar mestre Antônio de volta? Ele conhece essa obra melhor que qualquer um." "Cala essa boca." Carlos Henrique explodiu. "Eu não preciso daquele velho para nada. Se vocês não conseguem trabalhar sem ele, então vocês também não prestam." Roberto baixou a cabeça e se afastou, mas não conseguia tirar da mente a imagem de Antônio sendo humilhado na frente de todos. Era injusto demais, e a obra estava provando quem realmente tinha valor ali. Na quinta-feira daquela semana, Antônio estava em seu quintal consertando uma torneira que gotejava há meses, quando ouviu o barulho de uma moto na frente de sua casa. Era Roberto, que havia pedido emprestada a moto de um primo para fazer aquela visita. "Mestre Antônio", disse o rapaz depois dos cumprimentos, "eu vim aqui porque não consigo ficar calado. O que aconteceu com o senhor foi uma covardia." "Roberto, meu filho, deixa isso para lá. As coisas acontecem por algum motivo que a gente nem sempre entende. Mas não é justo, mestre. O senhor sempre tratou todo mundo bem. Ensinou tanta coisa pra gente. Cuidou da obra como se fosse sua. E olha como ele tratou o senhor." Antônio limpou as mãos num pano e se sentou numa cadeira de plástico.
O Dr. Carlos está passando por pressão. Às vezes, quando uma pessoa está sendo pressionada, ela descarrega nos outros. O senhor ainda defende ele depois do que ele fez? Não defendo o que ele fez, Roberto. Mas também não vou carregar ódio no peito. Isso só faz mal pra gente mesmo. Roberto ficou impressionado com a sabedoria e a generosidade do homem à sua frente. Mesmo depois de ser humilhado publicamente, Antônio não demonstrava rancor ou desejo de vingança. Mestre Antônio, tem uma coisa que eu preciso contar para o senhor. Ontem apareceram uns homens na obra do município, engenheiros, fiscais, gente importante, e eles estavam muito sérios. Antônio franziu a testa. Fiscais? Da prefeitura? Isso mesmo, e eles estavam perguntando sobre a documentação da obra. Alvarás, plantas aprovadas, laudos do solo. O patrão estava que nem louco procurando os papéis, mas não achava nada. Um frio na barriga tomou conta de Antônio. Ele sabia exatamente do que se tratava. Toda obra daquele porte precisava passar por várias aprovações municipais, e todos os documentos originais ficavam guardados num local específico que só ele conhecia. Um cofre improvisado que havia instalado numa parede dupla do escritório. Roberto, disse Antônio, tentando disfarçar a preocupação. Eles disseram quando vão voltar. Disseram que voltam na segunda-feira. E se não estiver tudo em ordem, vão embargar a obra e ainda aplicar uma multa pesada. O fiscal falou em R$500 mil. Antônio conhecia as leis municipais e sabia que as multas para obras sem documentação em ordem podiam ser devastadoras. Se Carlos Henrique não apresentasse os papéis, além da multa astronômica, a obra seria paralisada, indefinidamente, gerando prejuízos ainda maiores. E tem mais, mestre, continuou Roberto. Eles disseram que se descobrirem alguma irregularidade estrutural, a multa pode passar de 1 milhão, e o patrão está desesperado porque não acha as plantas originais do projeto estrutural. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Ficou pensando na situação, lembrando de todos os operários que ainda trabalhavam na obra e que poderiam perder seus empregos se a construção fosse embargada. Pensou em Roberto, tão jovem e esforçado. Pensou no seu Júlio, que tinha 3 filhos pequenos. Pensou na Dona Maria, que trabalhava na limpeza do canteiro e sustentava a sogra doente. Por mais que Carlos Henrique o tivesse tratado de forma desumana, Antônio não conseguia sentir prazer com a possibilidade de vê-lo em dificuldades. Seu coração simples e generoso não tinha espaço para sentimentos ruins, mesmo quando estes seriam justificados. Lúcia, disse ele para a esposa na manhã de sexta-feira, eu preciso sair um pouco. Vai onde, Toninho? Dar uma volta, pensar melhor nas coisas. Dona Lúcia conhecia o marido e sabia que ele estava arquitetando alguma coisa. Você não vai fazer nada que possa se prejudicar, né? Que nada, mulher. Só vou caminhar um pouco, espairecer a cabeça. Mas Antônio tinha um plano. Um plano que talvez fosse a única chance de Carlos Henrique evitar a catástrofe financeira que se aproximava como um furacão. Ele sabia onde estavam todos os documentos que os fiscais queriam ver. Sabia exatamente onde havia escondido as plantas originais, os laudos técnicos e todas as aprovações necessárias. A questão era, depois de tanta humilhação, depois de tanta injustiça, ele ainda tinha a obrigação de ajudar quem o havia desprezado. Antônio passou o fim de semana inteiro pensando nisso. Lembrou-se de cada tijolo que havia assentado naquela obra, de cada parede que havia erguido com tanto cuidado. Lembrou-se também dos colegas que ainda dependiam daquele trabalho para sustentar suas famílias. No domingo à noite, tomou sua decisão. Uma decisão que provaria mais uma vez que a grandeza de um homem não se mede pela forma como ele é tratado, mas pela forma como ele trata os outros, especialmente quando ninguém está vendo. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque vem muito mais por aí. Fica com a gente até o final, que você vai ter uma surpresa. A segunda-feira amanheceu com um céu carregado de nuvens que pareciam espelhar a angústia de Carlos Henrique. Ele havia passado o fim de semana inteiro virando o canteiro de cabeça para baixo, procurando desesperadamente os documentos que os fiscais haviam solicitado. Encontrou alguns papéis soltos, plantas antigas rabiscadas,
mas nada que servisse para comprovar que a obra estava dentro das normas legais. Às 8 horas em ponto, o Corolla branco da fiscalização municipal apareceu na entrada do canteiro, levantando uma pequena nuvem de poeira que se misturou com a tensão no ar. Carlos Henrique os recebeu com um sorriso nervoso, as mãos tremendo ligeiramente enquanto secava o suor da testa. "Bom dia, Dr. Carlos", disse o engenheiro fiscal, um homem sério de uns 50 anos, carregando uma prancheta e uma pasta cheia de papéis. "Trouxe a documentação que solicitamos na semana passada?" "Bem, parte dela eu trouxe", respondeu Carlos Henrique, estendendo uma pasta desarrumada. "Mas ainda estou procurando alguns documentos. Vocês não poderiam me dar mais alguns dias?" O engenheiro examinou os papéis com expressão cada vez mais séria. "Dr. Carlos, o senhor teve uma semana inteira, e esses documentos aqui estão incompletos. Cadê o alvará de construção original? Cadê o projeto estrutural aprovado? Os laudos de sondagem do terreno? É que, bem, eles devem estar em algum lugar. Meu ex-pedreiro que organizava essas coisas." "Ex-pedreiro?" O fiscal ergueu uma sobrancelha. "E onde ele está?" Carlos Henrique engoliu em seco. Como explicar que havia demitido de forma brutal justamente a pessoa que poderia salvá-lo naquele momento? Ele não trabalha mais aqui." "Entendo." O engenheiro fez algumas anotações na prancheta. "Bem, Dr. Carlos, sem essa documentação vou ter que embargar a obra imediatamente e aplicar as multas cabíveis." "Que multas?" A voz de Carlos Henrique saiu quase como um sussurro. "Construção sem alvará válido, R$200 mil. Ausência de projeto estrutural aprovado, R$300 mil. Falta de laudos ambientais, R$200 mil. E se descobrirmos irregularidades na fundação ou estrutura..." O fiscal fez uma pausa dramática. "Pode chegar a R$1,5 milhão." Carlos Henrique sentiu as pernas bambas. R$1,5 milhão. Com as dívidas que já tinha acumulado, essa multa não significava apenas a falência. Significava a destruição completa de sua vida financeira. Foi nesse momento que ouviu o ronco familiar de uma moto se aproximando. Virou-se e viu a CG vermelha de Antônio parando na entrada do canteiro. Seu coração disparou. Metade esperança, metade terror de mais uma humilhação. Antônio desceu da moto com a mesma calma de sempre, cumprimentou os fiscais com educação e caminhou em direção a Carlos Henrique. Vestia sua roupa de domingo, calça social surrada, mas limpa, camisa branca bem passada, sapatos engraxados. "Bom dia, Dr. Carlos." "Antônio." A voz de Carlos Henrique saiu rouca, carregada de emoção. Por que você veio?" "Soube que os senhores estão com dificuldade para encontrar uns documentos. Vim ver se posso ajudar." O engenheiro fiscal olhou com curiosidade para aquele homem simples, que falava com uma serenidade impressionante em meio àquela tensão toda. "O senhor é Antônio Silva. Trabalhei aqui por 2 anos como mestre de obras. Cuidava da documentação técnica também." Carlos Henrique estava em estado de choque. Ali estava o homem que ele havia humilhado publicamente, oferecendo ajuda, quando seria natural que quisesse vê-lo na pior situação possível. Não conseguia compreender. "Antônio", disse Carlos Henrique com a voz trêmula, Você sabe onde estão os documentos?" "Sei sim, doutor. Se me permitir, posso buscá-los." O engenheiro fiscal olhou para Carlos Henrique, que assentiu, desesperadamente. Antônio caminhou até o escritório de obras, seguido por todos. Dirigiu-se a uma parede que parecia comum, mas tocou um tijolo específico que se movia. Atrás dele havia um pequeno cofre improvisado. "Estão todos aqui", disse Antônio, retirando uma pasta plastificada. "Alvará original, projeto estrutural, aprovado pela prefeitura, laudos de sondagem, certificados ambientais. Tudo em ordem e dentro da validade." Os fiscais examinaram cada documento com atenção. Tudo perfeito, todos os carimbos corretos, todas as assinaturas em ordem. "Impressionante", disse o engenheiro fiscal. "Documentação impecável, não há nada irregular aqui. A obra pode continuar normalmente." Carlos Henrique quase desmaiou de alívio. R$1,5 milhão que não precisaria pagar, a obra que não seria embargada, o futuro que não seria destruído.
Tudo graças ao homem que havia tratado com tamanha crueldade. Depois que os fiscais foram embora, Carlos Henrique ficou sozinho com Antônio no escritório de obra. O silêncio entre eles era ensurdecedor, carregado de vergonha de um lado e dignidade do outro. Antônio, começou Carlos Henrique com a voz embargada, eu não consigo entender. Por que você fez isso? Não fiz pelo senhor, Dr. Carlos. A resposta foi como uma facada no peito de Carlos Henrique. Então por quê? Antônio olhou pela janela do escritório, onde podia ver alguns operários trabalhando. Fiz pelo Roberto, que é um menino bom e tem futuro pela frente. Pelo Júlio, que tem família para sustentar. Pela Dona Maria da limpeza, que cuida da sogra doente. Por todos eles que não têm culpa do que aconteceu entre nós. Carlos Henrique sentiu os olhos marearem. Naquele momento compreendeu a diferença entre um homem pequeno e um homem grande. Ele havia pensado apenas em si mesmo quando demitiu Antônio. Antônio pensou nos outros quando decidiu salvá-lo. Antônio, eu preciso que você volte. Por favor. Doutor, o senhor disse que eu era velho e não prestava para nada. Eu estava completamente errado. Carlos Henrique explodiu, mas desta vez não de raiva, de desespero e arrependimento genuíno. Você é o melhor profissional que eu já conheci. E mais que isso, você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Antônio virou-se para encará-lo. E os outros, doutor? Como vai ser com eles? Porque se o senhor me chamar de volta, mas continuar desrespeitando os outros trabalhadores... Não, nunca mais. Eu juro para Yu, Antônio. Eu aprendi. Aprendi que sem vocês, sem o trabalho honesto de vocês, eu não sou nada. Antônio estudou o rosto de Carlos Henrique e viu algo que não via há muito tempo. Humildade verdadeira. Arrependimento. Sincero. Tá bom, doutor, eu volto, mas com uma condição. Qualquer uma. Quero que o senhor peça desculpas para todos os trabalhadores, na frente de todo mundo, do mesmo jeito que foi a humilhação. Carlos Henrique assentiu sem hesitar. Claro, é o mínimo que posso fazer. Uma hora depois, todos os operários da obra estavam reunidos no mesmo local onde Antônio havia sido demitido na semana anterior. Carlos Henrique se posicionou no centro do grupo, visivelmente emocionado. Pessoal, começou ele com a voz falha. Eu quero pedir desculpas. Pedir desculpas sinceras pelo que fiz com o mestre Antônio na semana passada e por como eu venho tratando vocês. Os trabalhadores se entreolharam, alguns surpresos, outros ainda desconfiados. Eu estava errado, completamente errado. Vocês são profissionais dedicados, honestos e merecem muito mais respeito do que eu tenho dado. O mestre Antônio hoje me salvou de uma situação que poderia destruir não só a mim, mas esta obra toda. Carlos Henrique se virou para Antônio, que estava discretamente no fundo do grupo. Mestre Antônio, na frente de todos eu peço suas desculpas. Você é um homem íntegro, um profissional exemplar, e eu tive muita sorte de tê-lo na minha obra. Quero que você volte se você me der essa segunda chance. Antônio deu um passo à frente. Aceito, Dr. Carlos, mas só se for para trabalharmos juntos como uma equipe de verdade. Vai ser assim, eu prometo. O que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Carlos Henrique, o empresário orgulhoso, caminhou até Antônio e estendeu a mão. Mas, quando Antônio foi apertar, Carlos Henrique o puxou para um abraço longo, emocionado, que arrancou lágrimas dos olhos de muitos ali presentes. Obrigado, sussurrou Carlos Henrique no ouvido de Antônio. Obrigado por me ensinar o que é ser um homem de verdade. Os outros trabalhadores começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com entusiasmo crescente. Roberto tinha lágrimas rolando pelo rosto. Júlio sorria orgulhoso do amigo que havia dado uma lição de vida a todos eles. Naquela tarde, enquanto Antônio voltava ao trabalho como se nunca tivesse saído, a obra ganhou um novo ritmo, não apenas pela volta do mestre experiente, mas pelo clima de respeito e cooperação que se estabeleceu. 6 meses depois, quando a Fazenda Esperança foi inaugurada com uma festa grandiosa, Carlos Henrique fez questão de que Antônio fosse homenageado como o mestre construtor da obra. No discurso de inauguração, ele disse palavras que ficaram gravadas na memória de todos os presentes.
Esta fazenda não foi construída apenas com cimento e tijolo. Foi construída com suor, dedicação e, principalmente, com caráter. E se hoje ela existe, é porque um homem simples me ensinou que a verdadeira grandeza não está em humilhar os outros, mas em perdoar quando somos humilhados. Antônio, vestindo seu melhor terno e ao lado de Dona Lúcia, apenas sorriu discretamente. Sabia que havia valido a pena perdoar, dar uma segunda chance, acreditar que as pessoas podem mudar. Alguns anos depois, quando Carlos Henrique expandiu seus negócios e abriu uma construtora, fez questão de que Antônio fosse seu sócio. "Você não vai ser meu funcionário", disse ele. "Você vai ser meu parceiro, porque aprendi que os melhores negócios se fazem com pessoas de caráter." E assim, o homem que um dia foi humilhado por carregar uma caixa de ferramentas, anos depois, carregava também uma pasta de empresário, mas continuava sendo o mesmo Antônio de sempre, simples, honesto, generoso. Porque a verdadeira riqueza de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é. E Antônio sempre foi um homem rico. Se essa história tocou seu coração, deixa o like aqui embaixo para ajudar e não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente compartilha histórias que emocionam, ensinam e fazem a gente lembrar do que realmente importa na vida. E aproveita e conta para mim, de qual cidade ou distrito você está assistindo esse vídeo? Até a próxima prosa, meu povo. Que Deus abençoe vocês.